Oi, gente, boa tarde. Daqui para frente, como a gente tinha combinou lá com o coordenador, a gente vai começar a passar as aulas virtuais, né? Eu preferi fazer a apresentação através de arquivos MP4, né? E passar para vocês o material, certo? Então, na aula passada a gente tinha finalizado na modelagem, a gente estava estudando modelagem matemática de processos, certo? E a gente viu que essa modelagem matemática ela seguia duas abordagens, certo? Uma abordagem teórica e uma abordagem experimental. A gente viu que essa abordagem teórica era um conjunto de equações cuja solução ela reproduz o comportamento dinâmico ou estático do processo e a gente considerava os balanços de matéria, energia e quantidade de movimento para poder representar esse modelo, né? A outra abordagem era uma abordagem experimental. Essa abordagem experimental ela tem como característica que é necessário o equipamento, né, do processo. A diferença entre as duas é que a abordagem teórica ela é muito mais barata e a abordagem experimental ela é bem mais cara, né, porque ela precisa do equipamento para poder fazer as medições, certo? Então, lá como a gente estava realizando na aula passada, né, lá na lousa, né, a gente estava fazendo a modelagem de um tanque aquecido e a gente estava considerando os balanços de matéria e energia, certo? A gente chegou como vocês podem observar aqui na parte esquerda do slide, a gente chegou estava considerando um tanque, né? Onde estou alimentando um fluxo de alimentação, uma temperatura e um fluxo, né? E esse fluxo de alimentação ele é aquecido, certo? É através da variável Q, que é uma consequência da transferência de energia do fluxo de vapor, certo? E vai acontecer uma mudança nas temperaturas na saída e no fluxo, certo? A gente chegou na aula anterior nas equações de estado que estão representadas na parte direita superior do slide, né? A gente chegou que as duas variáveis de estado ou variáveis de saída, né, eram a altura e a temperatura, certo? E essas variáveis estão representadas pelas equações diferenciais de primeira ordem, eh, que seriam iguais ao balanço de matéria e ao balanço de energia, certo? Para finalizar esse análise, né, a gente observa que as variáveis de estado, obviamente, seriam a altura, né, que é a variável que está representando esse balanço de matéria, e a temperatura. E as variáveis de saída, que são as duas medidas, a altura e a temperatura. As variáveis de entrada seriam quais? Né? As perturbações, que seriam a temperatura de entrada e o fluxo de entrada, e as variáveis manipuladas, através das quais eu vou conseguir graduar, né? A altura e a temperatura seriam quais variáveis, né? O caso seria o fluxo de calor Q e o fluxo F, certo? Para um controle do tipo feedback e a variável f sub i para um controle feed-forward, certo? E os parâmetros que estão inseridos dentro do modelo são a área transversal, certo? Do tanque, né? A densidade e a capacidade calorífica. Como eu tinha falado para vocês, uma última modelagem que a gente vai considerar para já finalizar essa parte de modelagem seria um tanque de mistura com resfriamento e igualmente considerando reação. Então, como vocês podem observar, a gente aqui na parte esquerda do slide a gente considera um reator de tanque agitado, ele é contínuo, o reator chamado de CSTR, no qual acontece uma reação exotérmica e ela é irreversível, certo? Então eu estou alimentando A e eu vou produzir B através de uma reação exotérmica, certo? O calor da reação ela é removido por um meio de refrigeração que flui através de uma camisa ao redor do reator. Então, como vocês podem ver, o reatante, o reagente, né, seria a concentração de ar na entrada, a temperatura na entrada e o fluxo de entrada, certo? E na medida que acontece essa reação, eu vou produzir os diferentes produtos, que seria, nesse caso, o produto B, certo? A camisa, a chaqueta de resfriamento, ela considera um fluxo, né, e uma temperatura de entrada e igualmente uma temperatura na saída. Como vocês podem observar aqui na figura da direita, a gente já tinha feito essa análise, né, em relação aos três possíveis estados estáveis, né,
do reator, né? Os dois estados estáveis e o estado instável, né? Eu falava para vocês que os pontos extremos eram os dois estados estáveis. O comportamento do reator ele sempre ia tender a atingir esses dois estados, certo? Os dois estados estáveis. E o estado instável seria o estado que está indicado aqui na figura da parte da direita como sendo P2, certo? Qual é o problema? E a gente já chegou a conversar sobre isso. Os dois estados extremos, né? No caso do estado P1, eu vou ter baixas temperaturas e, como consequência, eu vou ter uma velocidade de reação muito baixa, certo? No caso do estado P3, a gente considera temperaturas muito altas, eu vou ter velocidades de reação muito elevadas, certo? Só que eu posso degradar o material, né, do qual é feito o reator, certo? Então, por isso que a gente implementava o sistema de controle com o objetivo de deslocar o ponto P1 ou o ponto P3 para o ponto P2, certo? Só que pelo fato do ponto P2 ser um ponto instável, a gente precisava, por esse motivo, o controle, seja ele com controle feedback ou um controle feed-forward, certo? Então, para continuar em relação com a modelagem desse reator, e como a gente fez para os outros dois casos, né, que foi um balanço de matéria no caso do tanque, um balanço de matéria e energia para o caso do tanque aquecido, e como eu tinha conversado com vocês, nesse último caso a gente vai considerar o balanço de matéria considerando o termo de reação. E a gente vai aplicar as três quantidades fundamentais, né, que seria o balanço de massa, como está na parte superior do slide, o balanço de matéria por componentes, considerando o componente A na mistura de reação, né, e o balanço de energia da mistura, beleza? Quer dizer que esse balanço de matéria seria as entradas menos as saídas, mais ou menos o que é gerado ou consumido, certo? E esse seria igual ao acúmulo. Lembrando que a gente vai aplicar o balanço de matéria global e o balanço de matéria por componentes. No balanço de matéria por componentes é onde a gente vai considerar esse termo de reação, certo? Então, se a gente aplicar esse primeiro balanço, que seria a massa acumulada, como a gente não consegue determinar essa quantidade de matéria dentro do reator, o que eu vou considerar as duas variáveis, que seriam o volume V, volume da mistura que está reagindo dentro do tanque, vezes a densidade dessa mistura, certo? Densidade vezes volume igual a massa, que seria igual ao que está entrando, certo? Então vejam que esses fluxos são fluxos volumétricos, certo? Esses fluxos volumétricos eles devem ser multiplicados pelas densidades tanto da entrada como da saída para obter o que a gente chama de fluxo mássico, certo? As entradas menos as saídas e como a gente está considerando o termo o balanço global, né? A gente não considera o termo de geração de matéria ou consumo por reação, certo? Então esse seria o primeiro balanço que a gente considera, que seria o balanço de massa total, certo? Agora, depois a gente parte para analisar o balanço de massa por componentes. Mesma história, então a gente considera o acúmulo do componente A com o decorrer do tempo, então a gente está analisando o componente A. A gente pode analisar tanto o componente A como o componente beta, as entradas do A, as saídas de A, e obviamente, como a reação que a gente está considerando é A, que se transforma para B, eu vou considerar o consumo do componente A devido à minha reação, certo? Então, esse acúmulo de A seria o número de moles de A na mistura dentro do tanque, seria Na dividido entre o tempo, que seria igual ao quê? Né? Obviamente eu não consigo determinar essa quantidade de moles. Essas moles elas são calculadas através de duas variáveis, como vocês podem ver na equação 4.9, né? São consequência da multiplicação da concentração de A vezes o volume da mistura que está reagindo, certo? Concentração vezes volume é igual ao número de mols, que seria a concentração molar, beleza? Isso seria igual ao quê? A concentração de A na entrada vezes o fluxo de entrada, certo? Para eu considerar o que? Mols por unidade de tempo, certo? Seria igual a concentração de A vezes o fluxo na saída e seria igual à velocidade de reação, e essa velocidade de reação, como vocês podem observar no slide, é reação por unidade de volume, certo? Então eu devo multiplicar pelo volume total da mistura que eu estou considerando. Certo? Então, igualmente, né, os fluxos, tanto o fluxo de entrada como o fluxo de saída,
eles são fluxos volumétricos, certo? Por quê? Quando eu multiplico o fluxo, que seria metros cúbicos por segundo, ou no sistema de unidades que a gente estiver considerando, vezes a concentração, que são mols por unidade de volume, eu vou ter o quê? Fluxo molar, né? Mols por unidade de tempo, certo? Uma vez a gente considera cada um desses termos, que seria a variação da concentração vezes volume, em relação com o tempo, seria igual ao que entra menos o que sai, menos, como eu estou considerando o componente A, certo? A velocidade de radiação ela está representada pela equação de Arrhenius, como vocês conhecem, é uma equação que dependente da temperatura, como estou mostrando aqui na parte inferior do slide, eu vou multiplicar a constante K sub 0 vezes E elevado à energia da ativação dividido entre a constante vezes o tempo, vezes a concentração de A, vezes o volume, que seria esse termo que a gente está considerando na equação 4.9 como sendo R vezes B, certo? Agora, vejam que tanto a concentração de A dentro do reator CSTR como o volume eles estão variando, certo? Então o que a gente faz? A gente vai derivar essa multiplicação desses dois termos, e como vocês já conhecem pelo curso de derivadas, né? A gente vai derivar a primeira variável vezes a segunda, mais a segunda vezes a primeira. Como consequência, a gente tem a última equação e ela já está expandida, essa equação, né, dos termos das derivadas. Eu tenho que a concentração de A vezes a variação de volume reagente dividido entre o tempo mais o volume vezes a derivada da concentração em relação com o tempo é igual ao que entra menos o que sai menos o que se consome por reação. Certo? Então vejam que até agora a gente já realizou o balanço global, o balanço por componentes, e agora o que a gente vai considerar, igual como a gente fez no caso do tanque aquecido, a gente vai considerar o balanço de energia, certo? Como vocês podem observar no slide, o balanço total de energia é igual ao acúmulo total de energia, que seria a energia que a gente considera na alimentação, menos a energia consumida na saída, menos a energia que vai ser removida, né, pela jaqueta de resfriamento, certo? Porque é uma radiação de tipo exotérmica, certo? Então, para considerar esse acúmulo de energia, a gente já tinha feito essa análise, né? A energia, ela pode ser representada de diferentes formas, certo? Então, essa energia, ela pode ter, no caso da mistura de reação, eu posso considerar a energia interna, né? Que é a energia que faz parte das moléculas como tal, né? É a energia cinética e a energia potencial. A gente já tinha feito essa análise falando que a energia cinética a gente não considera porque o tanque como um todo ele não está se deslocando em relação à sua posição, né? Ele não possui velocidade, né? E a energia potencial, pelo fato de ela depender da altura, o reator ele não está variando de altura, certo? Então, eu posso anular esses dois termos, o termo de K, que representa a energia cinética, e P, que representa a energia potencial, e eu vou ter o termo de acúmulo como sendo igual ao que? A variação de energia interna vezes o tempo, certo? A gente já tinha feito essa análise na aula passada, né? Que para quando a gente considera sistemas líquidos, né? Eu tenho que a variação de energia interna em relação com o tempo ela é proporcional à variação de entalpia, né? Em relação com o tempo por unidade de tempo, certo? Quer dizer o quê? Que esse termo de acúmulo a gente vai fazer análise considerando a entalpia, certo? O que seria a entalpia? Né? Essa entalpia, termodinamicamente falando, seria a multiplicação do quê? Do fluxo volumétrico, como vocês podem observar na parte superior do slide, né? A entalpia seria o fluxo volumétrico vezes a densidade para obter fluxo mássico, e esse termo de entalpia ele vai depender da temperatura de entrada, por isso é que essa entalpia ela está considerada como temperatura na entrada temperatura na entrada e entalpia na entrada, e temperatura na saída e entalpia na saída, certo? Essa entalpia é por unidade de matéria vezes a quantidade de matéria que está entrando dentro do tanque, certo? Então, a gente chega no balanço de energia como sendo o quê? A variação de entalpia em relação com o tempo é igual a densidade, fluxo volumétrico vezes entalpia, menos densidade na saída, vezes o fluxo, vezes a entalpia na saída, menos o calor que é retirado pela jaqueta de resfriamento,
certo? Fazendo uma série de manipulações matemáticas, e essa é uma atividade que estou deixando para vocês lá no portal da disciplina, né? E eu estou deixando para vocês um material. A gente chega a converter esse termo de variação de entropia em relação com o tempo para o termo de volume vezes variação da temperatura em relação com o tempo. Por quê? Porque eu preciso obter uma variável que seja mensurável, né? Eu não consigo fazer a medição da entropia, então através de uma série de manipulações termodinâmicas, que não é muito complicado, né? A gente chega a uma variável que seria a temperatura, que é uma variável que eu posso medir, certo? Então a equação da parte da direita seria o volume vezes a variação da temperatura em relação com o tempo, menos os fluxos de entrada e saída, certo? Menos o calor que é transferido do sistema que está reagindo para a jaqueta de resfriamento, certo? Então, estou fazendo um detalhamento do balanço de energia, representando essa entropia em variáveis que possam ser mensuráveis. Por isso eu tenho as duas equações que estão na parte inferior, e isso é uma atividade para vocês conhecerem um pouco mais como é feita essa manipulação matemática, e a atividade que estou deixando para vocês. Certo? Agora, em relação com as variáveis de estado, quais seriam essas variáveis de estado que são de interesse para a gente, no caso do reator CSTR? O volume do sistema que está reagindo, a concentração de ar, que ela está variando com o decorrer do tempo, e a temperatura. E é por isso que a gente aplicou os três tipos de balanços: o balanço global, o balanço por componentes e o balanço de energia, certo? Considerando que, certo, J, na equação 4.10b, é igual a menos a variação da entropia do sistema que está reagindo dividido entre a densidade vezes a capacidade calorífica, certo? Quais seriam minhas variáveis de saída, certo? O volume do sistema de reação, a concentração e a temperatura. As variáveis de entrada seriam quais? A concentração de entrada, o fluxo de entrada, a temperatura de entrada, certo? O fluxo de calor, certo? E F, certo? Quando a gente, esse seria para o caso de um sistema de controle feedback, certo? Quais seriam as perturbações, que seriam agentes externos, né? Que eu posso considerar nesse meu modelo matemático que está representado pelas equações 4.8a, 4.9a e 4.10b. As perturbações seriam a concentração de entrada, o fluxo de entrada e a temperatura de entrada. E as variáveis manipuladas, né? Elas poderiam ser ou o fluxo de calor Q e F, certo? E ocasionalmente poderiam ser o fluxo de entrada e a temperatura na entrada, certo? Então, com esta apresentação, junto com o material que estou passando para vocês, e eu vou passar para vocês um fórum, né, para poder discutir algumas dúvidas que apareçam em relação com essa aula aqui, desse modelo, né? A gente termina de estudar aqui a parte de modelagem matemática de processos, certo? Com esse último balanço, certo? Muito obrigado.